E aí, gente, tudo bem? Vou fazer mais um react hoje, mas esse é um react mais especial, porque eu achei esse vídeo aqui. Eu olho pra cá porque tem outra tela aqui, tá? Eu achei esse vídeo do casal Mundo Sem Fim, da Michelle e do Renan. Eles são uns fofos, eu amo eles. Eles são daqui de Curitiba também. E aqui tá a viagem que eles fizeram pro Peru. Agora eles estão mostrando a parte que eles foram pra Machu Picchu. E eu comecei a assistir o vídeo, assim, aqui em casa e me bateu muita nostalgia. Eu pensei, não, vou fazer um react pra eu ir comentando o vídeo, lembrando das coisas, como foi quando eu fui pra lá. Toma uma água aqui. Acho que até hoje foi a viagem mais incrível que eu já fiz. Não por ser a única, mas por ter sido muito incrível mesmo, ter visto muita coisa diferente, ter tido experiências muito boas. E acho que a melhor parte foi Cusco e Machu Picchu, com certeza. Eu fiquei alguns dias em Lima, que é a capital, né, do Peru, onde desembarca, mas Cusco é muito mais legal de ficar, de conhecer, de passear. E eu comecei a assistir o vídeo aqui, começou a me bater uma saudade, uma vontade de voltar. E eu falei, não, vou comentar como é que foi a minha experiência. Então eu saí de Lima, fui para Cusco, fiquei uns dias em Cusco para acostumar com a altitude, né, porque é bem diferente. Lima é ao nível do mar, Cusco já é 3.000 metros de altitude mais ou menos, e tem toda uma adaptação, né, do corpo com a baixa pressão, enfim, e para depois ir para Machu Picchu. Né, para Machu Picchu direto, correr o risco de chegar lá, passar mal, não se acostumar com a altitude, não conseguir visitar. Então fiquei uns dias em Cusco, uns 2, 3 dias, não lembro agora, e foi muito legal, foi muito foda, foi muito assim, coisa, outro mundo, é um mundo que eu nunca tinha chegado perto de ver assim. Então foi uma experiência maravilhosa que eu lembro com muito carinho e agora eu comecei a assistir o vídeo deles e começou a me bater essa saudade. Então vou assistir, eu só assisti um pedacinho e vou comentando com vocês. Vou por aqui. Fala galera, estamos saindo agora às 5h30 da manhã aqui em Cusco, rumo a Machu Picchu. Existem vários caminhos para chegar lá. A gente vai de van, que é o mais barato. Isso é Cusco de noite, né? Para sair para chegar em ah, para chegar ali em Águas Calientes, que é a cidadezinha, né? Não é uma cidade, é um povoado. Tem que sair de madrugada para chegar assim de manhã, meio-dia. Mas vamos explicando todos aqui. Gerência Regional de Educação. Essa parte eu não lembro de ter passado. Eu não lembro exatamente. Eu acho que eu sei onde eles estão, por causa dessa grade aqui com essa estátua no meio. Ou é uma árvore? Não vi. É uma estátua, né? Aqui, essa estátua. Mas eu não lembro exatamente de ter passado nessa parte da cidade. A cidade não é muito pequena, de Cusco, porque ela se estende. Essa parte onde os turistas ficam, ela é turística, né? Ela é histórica, então é a parte mais antiga da cidade. Tem a parte mais nova de Cusco, que é mais carente, é mais periferia, que daí os turistas normalmente não visitam, que é a parte que é mais perto do aeroporto, enfim, mais periferia mesmo, que a gente acabou não indo. Mas em Cusco a gente rodou bastante ali no centro histórico e você conhece tudo em 2 dias, no máximo. Não precisa mais que isso. Mas essa parte eu não lembro. Chegar lá, a gente vai de van, que é o mais barato, mas vamos explicando todos aqui para vocês entenderem. Pois é, quando eu fui pra lá, quando eu fui pra Águas Calientes, eu fui de trem turístico. Ah, mas não vou falar, vou deixar eles explicarem. Olha, E Cusco é assim, né? Eu fiquei num, deixa eu ver se é pra que lado que é. Eu acho que é pro lado oposto de onde eles estão. Acho que é pro lado desse morro aqui, ó. Posso estar errado, tá? Mas eu fiquei num desses morros aqui, que é onde o pessoal foi construindo, né, casas mais modernas, enfim, o pessoal foi se mudando para lá porque é turístico. O pessoal foi construindo casas e foi
subindo a montanha em volta, né? Então, as ruas dessas casas no entorno assim do centro histórico, elas são todas em ladeiras altíssimas, assim, pra gente subir o Airbnb que a gente ficava na metade de uma rua dessa que era no morro e pra chegar lá foi difícil, principalmente com mala, porque eram degraus assim de uns 50 centímetros, não era escada normal, assim, eram uns degraus grandes, assim, super altos. E com a altitude, você chega lá, toma remédio antes, né? Toma o Sorotipil, que é um remédio para ajudar a se acostumar com a altitude. Masca a folha de coca, né? Na hora que você sai do aeroporto, já tem gente vendendo, distribuindo folha de coca. Tem acho que foi no aeroporto. Uma parte que a gente passou assim, tinha um cesto bem grande assim, cabia uma pessoa dentro, mas um cesto bem grande assim com folha de coca você podia pegar à vontade, quantas você quisesse, para ficar mascando e ajudar a se acostumar com a altitude. Então subir essas ladeiras, subir escada, carregar mala, dependendo da pessoa fica muito difícil. Pra gente não foi porque a gente conseguiu achar esse remédio, o Sorotipil. Eu não lembro o nome dele agora, mas Sorotipil é um nome comum, né, um nome popular. E a gente tomou 3 dias antes de chegar em Lima. Então chegou em Lima, continuou tomando durante o tempo que a gente ficou lá, 4 dias mais ou menos. E aí chegou em Cusco já bem tranquilo, assim. Mas mesmo assim, você fica tranquilo em repouso, né? Atividade física assim normal, andar e tal. Mas se você pega um peso, se você sobe uma escada, se você faz um esforço, já bate um pouco assim. Mas no geral eu não tive falta de ar, não tive dificuldade para respirar, nada assim. Mas essa ladeira que é num desses morros em volta aqui que a gente teve que subir para chegar no Airbnb foi complicado. E para subir e descer ela também durante os passeios, né, quando a gente ia sair para passear, era complicado também. Só a praça de armas aqui vazia, bem diferente de dia. Apesar que nem tá tão vazia, tem bastante taxista esperando a galera aqui. Sempre tem. Uma das coisas que mais é movimentado lá, assim, que você vê toda hora é taxista. E os taxistas são meio que guias turísticos. Se você pega um táxi do aeroporto de Cusco para o centro histórico, a Praça de Armas aí é o centro desse centro histórico, né? No próprio táxi, o taxista já te dá um caderno assim com todos os tours que eles fazem. Os tours, os passeios, o preço para ir para tal lugar, para ir para o aeroporto, para ir para a estação de trem, com tudo. E é muito táxi na cidade, muito táxi. Então é uma atividade que o pessoal explora bastante assim e trabalha bastante nisso. Aqui em Cusco tem várias agências e praticamente qualquer tour aqui você pode chegar na hora e fazer. A gente até recomenda, sai mais barato chegar aqui na hora e fazer do que reservar com antecedência. Exceto os de Machu Picchu. Não sabia disso, tá? Eu reservei o tour que eu fiz pela região, porque Cusco não é isolada. Ela tem várias outras cidades menores em volta, várias outras cidades históricas em volta. E essas cidades têm pontos turísticos, né? Tem construções incas. Era isso que eu queria falar, mas eu acabei emendando em outra coisa. Em Cusco você anda pela cidade e você vê pedra, construções incas de pedra por todos os lados, todos, todos, todos os lados. As pessoas até constroem coisas em cima dessas construções porque, enfim, precisou modernizar, né, e tal. Mas essas, por exemplo, essas pedras aqui, ó, elas são todas originais incas. Essa daqui talvez não, mas essas aqui, ó, elas são todas originais incas. Então você passa os muros que tem das casas, assim, das vielas e tal, são todas construções incas, com pedras que os incas colocaram ali. E essas outras cidades em volta, elas também são assim, elas têm muitas construções incas que sobreviveram, né? Estão inteiras, conservadas, inteiras não, mas estão conservadas até hoje. Então, nessa região de Cusco, em volta, ah, os taxistas oferecem passeios para você ir lá e conhecer, descer nos sítios arqueológicos e conhecer. Além disso, tem um passaporte que você compra. Parece aqueles cupons do Mac, sabe? Do Mac, do BK.
que você tem um papel com vários tickets para destacar. Então você compra esse passaporte com todos esses sítios arqueológicos, esses lugares turísticos ao redor, né, que você precisa pagar. E dentro de Cusco também, os locais turísticos dentro de Cusco, você compra esse passaporte com todos esses tickets. Aí você vai no lugar, chega lá, você não precisa pagar esse passeio. Você arranca o ticket daquele que corresponde àquele lugar turístico. Então é mais barato. Se você fosse comprar um passaporte em cada ponto turístico que você fosse visitar, ia sair bem mais caro. E você conhece tudo em volta. Você pode conhecer tudo em volta. Então no táxi, quando você está saindo do aeroporto indo para Cusco, o cara já te passa um caderno com todos os pontos turísticos em volta, com todos os preços dos passeios, os passeios mais longos, os passeios mais curtos, e ele já te aconselha a comprar esse passaporte. Porque se você vai fazer esse tour, você vai passar por vários lugares, vai precisar pagar vários tickets e esse passaporte deixa mais barato, né, essas visitas. Então a gente fez isso. A gente reservou com ele e falou: amanhã, acho que foi, não lembro se foi. Foi no segundo dia que a gente ficou em Cusco. Então a gente chegou num dia, aí um dia ficou só passeando e no outro dia foi fazer o tour. Nesse tour que a gente fez com ele, a gente fez agendado. Então a gente provavelmente pagou um preço maior porque, enfim, não sabia. Se você for para Machu Picchu, a gente recomenda reservar, independente do caminho que você for, com antecedência, porque chegando na hora é muito difícil, é muito cheio, muita gente indo para lá. A gente tá mais de uma semana parado aqui em Cusco, porque só conseguimos ingresso para amanhã. A gente chegou, tentou comprar o ingresso na hora e falou: não, só tem para daqui a, sei lá, uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo a gente esperou. Isso a gente fez também, a gente reservou o ingresso bem antes, assim, quando reservou o voo, reservou a hospedagem e tal. Então não teve esse problema. Mas dependendo da temporada você pode ter, né? Você pode ficar parado lá sem conseguir visitar porque não tem ingresso. Depois que você tá com o ingresso na mão, se você for de van, que é o que a gente vai fazer, você pode contratar até um dia antes. A gente contratou ontem pra ir hoje. Perceba como a Michelle tá falando. Eu não sei se vocês assistem os vídeos dele normalmente, se vocês conhecem eles, mas perceba como a Michelle tá falando. Respira assim, fala e respira. É tipo isso, sabe? Se você se dá bem com a altitude, se você assim fica tranquilo, se você não passa mal, enfim, você fica assim, você começa a andar, você começa a respirar o ar mais forte, porque é pouco ar. Então você tem que respirar mais para entrar mais ar dentro do seu pulmão. Então você começa a dar uma andadinha, você já começa a puxar o ar mais forte, assim, porque parece que você tá inspirando e não tá entrando ar suficiente. E realmente não tá. Então percebam nela como isso A gente acontece. vai deixar na descrição aí o site oficial do governo para você já comprar o ingresso com antecedência, se você quiser. E bom, a van disse que pegava a gente aqui. É muito bonitinho. Tava com um pouco de receio de sair à noite, mas a cidade parece ser bem segura a É qualquer bem seguro, horário. é bem seguro. Aí chegamos. E olha que não atrasou muito, hein? Tô impressionada. Essa van eu não sabia que existia. Quer dizer, até sabia, mas a gente preferiu ir de trem porque é muito legal, né? É muito mais legal. De van a gente pode andar aqui e de trem lá era uma oportunidade de fazer isso. Então a gente foi de trem mesmo e acabou pagando bem caro. Provavelmente eles vão falar o preço ali, mas acabou pagando bem caro. E descobrimos depois que tem o trem da população mesmo, assim, né? O trem que o pessoal usa para ir para Águas Calientes e voltar. E que é bem mais barato, é o preço comum, não é um preço turístico. Agora deve ser o quê? Umas 6h20? Peraí. Tem que sair cedo. 6h20, ó. Dizem que todo doido tem um relógio na cabeça. O Renan é muito engraçado. Aí já não é o centro histórico de Cusco. Ó, isso dá pra ver. Quando você vai saindo de Cusco para chegar ou na estação de trem ou pro aeroporto, você vê as construções novas, que são casas normais, né? Daí já não tem mais construção inca, não tem mais pedras, você não vê mais pedras na rua, pedras no chão, já é asfalto, cimento, tudo moderno.
E é assim em volta, gente. É montanha. Eu nunca tinha estado num lugar em que fosse cercado por montanhas. Nunca. Nem quando passa na serra, assim, quando desce a serra, sobe a serra, você tem essa impressão. Porque na serra, pelo menos as que eu já passei, os morros, né, não são montanhas, mas os morros eles são muito altos, muito longes, muito distantes assim, né? E lá em Cusco, em Machu Picchu, não. Você vê as montanhas muito maiores, claro, são montanhas, já não são montes nem morros, e parece que você afundou no meio delas. É outra experiência, assim. E agora chegamos em Ollantaytambo, que é outra cidade. Fizemos uma pausa aqui para comer, para ir no banheiro. Daqui dessa Ollantaytambo. cidade sai o trem para Machu Picchu. O trem é o método mais cômodo, mais fácil de chegar lá. E vai direto para a cidade de Águas Calientes, que é a cidade que a gente está indo. De van também, só que a gente tem que caminhar. Aí dá pra ver um pouco melhor as montanhas em volta, porque você caminha exatamente no vale. No único lugar plano que tem entre as montanhas é onde você caminha. Então, as montanhas crescem exatamente da onde você tá, assim. É muito louco. É muito louco. É outro cenário, assim. Claro que na câmera não dá pra ter essa dimensão, mas você estando lá, você olha pra cima toda hora. Eu olhei pra cima toda hora. Essa cidade, Ollantaytambo, ela é uma cidade vizinha de Cusco, que também tem construções incas, também tem o parque arqueológico lá de Ollantaytambo. E uma dessas. E nessa. Uma não. Nessa construção inca, ela é na beira da montanha. Ela tem uma escada que sobe na beira da montanha. E você olha para o outro lado, você está lá embaixo, né? Você sobe. Quando você olha para outra montanha do lado, tem uma. Como se fosse um prédio. Claro, não é um prédio, mas como se fosse uma casa, uma construção na montanha. Na outra montanha, assim. Então você fica no alto de uma montanha olhando para outra e você vê lá as escadinhas que eles fizeram, a construção lá em cima, as janelinhas e tal. E é uma coisa de louco, assim. Eu não lembro se eu conseguia ou se podia subir nessa construção, nessa casa que tem na beira dessa montanha. Mas onde a gente conseguiu subir, foi difícil também, e era bem alto, é super íngreme, super íngreme. Se você tropeçar, porque é tudo de pedra, né? Se você virar o pé, tropeçar, você cai e você vai se machucar muito mesmo, porque é muito íngreme. Muito íngreme é muito alto, muitos degraus. Então, dezenas de metros, assim. Então, subindo lá de cima, né, depois que você sobe, você consegue ter uma visão mais alta, assim, da região e tal, do sítio arqueológico, enfim. E dá uma tonturinha, assim, porque é um tipo de lugar que a gente não está acostumado a estar. Mas é muito bonito. É muito bonito, assim. É de cair o cu da bunda. Porque da onde você olha, tem uma parte onde duas montanhas se encontram, assim. E fica um ângulo, assim, perfeito entre as duas montanhas e as nuvens em volta. E, meu Deus, é muito lindo. Deu saudade de voltar. E aí, claro, tem Ollantaytambo e tem também outras cidades arqueológicas em volta. Uma delas que a gente foi Maras e a outra foi Morai, que eram centros de concentração assim, né, do Império Inca. E num deles tinha segundo eles, né, era um laboratório de cultivo que os incas mantinham. Eram vários terrenos, né, na beira da montanha, e ali eles estudavam de acordo com a altura onde eles plantavam cada alimento, como que esse alimento se adaptava melhor. Se era mais embaixo, se era mais em cima, se era entre os outros, se era entre as outras espécies ali que eles consumiam. E também foi muito legal. A gente andou por esse sítio arqueológico e coisas assim que eu não sequer imaginava que existiam. Eu fui sem pesquisar mesmo, assim, para aprender tudo lá na hora. E a gente visitou também, acho que foi em Morai, uma comunidade de mulheres
tecelãs que trabalham com lã de ovelha e fazem cachecol, blusa, camiseta, calça, tudo de lã. Elas tingem, elas tosquiam as ovelhas, elas preparam o fio, elas tecem, tudo. Então elas mostram nesse passeio como que é o trabalho da, da comunidade, como que é o processo de criação e fabricação das peças que elas vendem. E outro caminho é de bicicleta. Não sei se essa galera aí tá indo de bicicleta ou não para Machu Picchu ou se vão fazer um rolê por aqui. Mas tem um passeio que vai de bicicleta pra lá também. Zero coragem, tá? A gente tentou pegar, claro, né? Foi meio que um luxo, assim, mas a gente tentou pegar o, o caminho menos exaustivo, assim, que tivesse menos esforço, porque ficamos com um certo medo de passar mal por causa da altitude, e não se acostumar com a altitude. Então pensamos assim, se a gente pegar um caminho que tenha que andar, que tenha que, sei lá, pedalar, que tenha que, né, caminhar um certo tanto para chegar em algum lugar, se a gente não estiver acostumado com a altitude, se a gente estiver passando mal, a gente não vai conseguir fazer. Então pegamos as opções todas de trem, todas de carro, enfim, fizemos tudo motorizado. O trem você vai pagar aí uns US$ 200 para fazer por agência, aí a agência já vai comprar a passagem e vai incluir a van, né, para te levar até a estação. Ou você pode tentar fazer por conta própria, comprar a passagem no site deles, que acho que sai mais barato, só que você tem que se arranjar com o transporte de Cusco até Ollantaytambo. Eu lembro que deu R$ 900 na época. R$ 900 a 2 passagens de trem, né? E aí a gente até teve um perrengue, porque eu reservei o trem da volta, não, da ida. Reservei o trem da ida no dia errado. E a gente teve que comprar na hora, na estação de trem, a passagem, e aí teve que pagar de novo. Então pagamos 6 passagens pra ir e voltar, né? 2 se perderam. Enfim, perrengues de viagem, né? Acontece. Quando você não tem dinheiro para pagar uma agência, simplesmente falar, ó, eu quero visitar tal lugar. Façam tudo aí, eu pago. Aí você acaba correndo o risco de fazer merda, né? E foi o que aconteceu. Aliás, essa cidade de Ollantaytambo é uma cidade bem bonita e o visual aqui é bonito também das montanhas. Olha, Pena que a gente parou num lugar meio afastado, senão a gente ia lá mostrar o centrinho que era legal. ali começa, aqui começa a montanha já, né? Eles praticamente escavaram aqui a montanha para fazer a estrada e as casas aqui. E é muito louco. É muito diferente, assim. É muito. Nossa. Ah, é engraçado também porque a montanha lá, ela não é pedra. Pedra sólida, assim. Ela é uma. Ela é uma pedra meio. Tipo aqui, ó. Essa pedra aqui do trem. Ela é uma pedra meio barrenta. E ela é uma pedra meio. Como é que eu posso dizer? Meio solta, assim. Elas não são rochas sólidas, elas são. Eu não lembro como é que é o nome disso exatamente, mas elas são rochas soltas, assim, elas são pedaços de rochas que estão ali, né, que estão ali grudadas, né, formando a montanha. Mas assim, tem alguns lugares que você passa na estrada que a montanha cai por cima da estrada, porque não são rochas íntegras, né? Elas são rochas assim formadas por várias pedras pequenas que estão ali juntas. Então, se penso eu, né, que se chove, se tem alguma mudança de tempo assim, molha e aquilo ali cai. Então a gente vê muito assim, é uma poeira constante na cidade. Isso foi uma coisa que a gente reparou também, porque não são rochas assim cobertas de terra e tal, é uma poeira com muita pedra no meio e que forma as montanhas, assim. Então uma formação bem diferente, é bem curioso. Não sei se vai mostrar mais pra frente, mas vamos ver. Olha o trem passando. Ó, o trem. Ó, na partinha de cima ele tem vidro. Dá pra você ver quase 360 graus. E aqui um alerta pra quem for para quem for viajar e quiser e ficar seduzido por esse trem que eles chamam realmente de 360. Esse daí eu acho ainda que é o trem
que é o trem local, que é o trem para os moradores de lá mesmo. O que a gente pegou era verde. Era um trem verde, que era o trem turístico, bem turístico mesmo. Que ele realmente tem esse teto de vidro em cima. E ele não é 360, tá? Não é. Ele tem umas janelinhas assim, dependendo do lugar que você senta no trem, do assento que você escolhe. A janela é maior, mas o que a gente pegou tinha uma janela assim normal. E não faz diferença, tá? A gente caiu nesse conto do vigário, mas essa janelinha ela não faz diferença na hora que você tá passando lá de trem para ver as montanhas, porque a janela do trem, e vocês podem ver aqui, ela já é bem alta. Então o ângulo da tua visão, ele pega até o topo das montanhas. Então essa janelinha, você praticamente só vê o céu por ela, tá? Se você quiser ter experiência e tal, de viajar com um teto, né, solar, digamos assim, vá, compre, aproveite. Mas assim, se você acha que isso é indispensável para ver, que se você estiver de dentro do trem, você não vai conseguir ver o topo das montanhas por causa do teto do trem, isso é uma ilusão, tá? Você vai conseguir ver sim. Inclusive no trem tem um vagão aberto no meio do trem, que qualquer passageiro pode ir lá enquanto o trem tá viajando para tirar foto com as janelas abertas. É um vagão todo aberto, assim, com as janelas sem vidro, né? Então você pode ir lá, pega um vento, tira foto, coloca a câmera para fora, enfim, faz o que você quiser. E essa janelinha definitivamente é dispensável, tá? Então se você está em dúvida, não compre. Se você quer economizar, não compre. Aqui dá pra ver um pouco, mais ou menos, ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui tem várias, vários caminhos assim, né, no meio da montanha. Isso daqui que é quando chove, é o que a água arrasta, que é isso que eu falei pra vocês. Não é uma pedra, é muito curioso, eu não sei explicar direito. Não é uma pedra, a montanha não é uma pedra. Não são, claro, tem as pedras, né, mas enfim. Mas ela não é coberta por pedras, ela é coberta por como se fosse uma camada de terra e pedra e pó. Vegetação dá pra ver que não tem, né? Não tem vegetação. Mas ela é uma camada assim de pó e pedra, enfim, é uma coisa muito, muito curiosa. E em vários lugares por onde a gente passa dá pra ver esse morro meio que caindo, assim. Porque não é um morro íntegro, sabe? É muito, muito estranho. Às vezes dá a impressão, assim, que você vai passar ali e é perigoso aquilo simplesmente desmoronar em cima do carro. Então, não sei se pra frente vai dar pra ver melhor, mas é mais ou menos isso. E tudo tem pó lá. Tudo, 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 tudo. A sua roupa fica cheia de pó. A superfície das coisas tem pó, assim. Então, é, essa é uma parte meio chata, assim. Deve estar bem alto, né? Mas é muito lindo. Puta que pariu. Em algumas partes da linha do trem, ele passa em beiradas assim da montanha que parece que vai cair lá pra baixo também, igual essa estrada aí. Mas não dá muito medo não. Esse é o rio que tem lá. Esse rio vai até, se não me engano, ele desce lá de Machu Picchu. Então tem algumas partes que a gente consegue ver ele do trem, o trem passa por cima às vezes e tal. É bem bonito. Nossa. Eu não queria ter passado por esse túnel, tá?
Olha, olha a altura. E o rio lá embaixo, ó. Beleza, chegamos aqui onde a van chega e onde as bicicletas chegam, e tem também uma trilha que chama Salcantay, que é de 3 dias pelo mato, chega aqui também. Daqui a gente ainda tem que caminhar 3 horas até o pueblo de Águas Calientes, Meu que é a Deus base do Machu céu! Picchu. Ah, é o rio ali, ó. Rio Urubamba, que é esse que eu falei que desce lá de Águas Calientes. Gente, sem. Nossa, sem condição. Eles foram muito corajosos. Puta que pariu. Huayna Picchu. Huayna Picchu já é uma montanha lá do parque. Nossa, muita coragem, sem condição. Foi isso que eu falei, né? A gente tinha a trilha Inca, tinha a trilha pelo meio do mato, que você descia uma parte lá, o trem te deixava numa parte, você ia o resto a pé, que eu acho que foi o que eles fizeram, só que no caso de van, né? E assim, posso falar, sem condição, tá? Se tivesse caminhar tudo isso, eles devem estar muito bem adaptados. Eles devem, pronto, eles ficaram uma semana, né? Eles disseram. Mas se eu tivesse caminhar tudo isso, não ia aguentar não, com certeza. Por isso que eu falei que a gente quis pegar o trajeto menos exaustivo, porque se não tivesse acostumado, se não conseguisse se acostumar, né, com a altitude, não ia conseguir fazer, ia perder o passeio. Então, caminhar 10 quilômetros no meio do mato entre aspas, né? Que aí já é floresta amazônica, tá? Caminhar 10 quilômetros no meio da floresta amazônica com 3.400 metros de altitude, nem pensar. Tem um restaurante aqui, será que comemos? Muita coragem. Quer ver o preço? Podemos. Chegou um monte de van ali pra comer, desistimos, que ia demorar um monte. Vamos caminhando aí pra chegar lá de dia. Se a gente achar alguma coisa pra comer no caminho, a gente para. Ó, aí dá pra ver mais ou menos a montanha. Aí parece que é uma pedra, uma rocha mesmo. Caralho, que ponte. Meu Deus. Beleza, tem um posto Michelle de controle aqui. deve ter ficado com medo. Agora preparem-se pra andar 10 Hidrelétrica. quilômetros. Ah, é, quando eu fui pra lá eu vi essa placas assim dessa hidrelétrica, mas não fui ver. Se você vier de trem, você não precisa fazer essa caminhada aqui, que o trem Não, chega não direto na precisa. cidade lá. Mas de carro não tem jeito, não tem estrada pra lá. A cidade só é ligada por trilha ou pelo trem mesmo. Exato. Então, são as opções que você tem. Tem a trilha Inca, que você pode fazer o caminho Inca desde Cusco, não sei, ou é da metade do caminho, que é por onde os Incas iam de verdade, na real oficial, pra Machu Picchu, que eu não sei se eu teria coragem, mas deve ser muito muito bonito. E tem isso que eu falei, que você desce, você vai de trem até uma parte, bem pertinho lá, desce e continua a pé, até Águas Calientes. O governo do Peru já cogitou fazer estrada para lá, só que o problema é que, mesmo sem estrada, mesmo o acesso sendo difícil, já chega muita gente, muito mais do que Machu Picchu suporta. Então eles têm medo que, se fizer estrada, chegue muito mais turista e colapse o lugar. Com certeza, com certeza. Foi uma coisa que me entristeceu um pouco assim quando eu estive lá, porque quando o Machu Picchu foi descoberta, ela estava no meio do nada, né? Ela estava no meio da floresta, com mato, enfim. E descobriram Machu Picchu, foram limpando, né? E aí se formou lá o povoado de Águas Calientes e tal. E realmente não tem estrada para lá. Não chega carro lá. Os carros que tem na cidade, eles vão de trem. Eles são colocados em cima do trem e o trem que leva esses carros para lá. Não dá pra ver a cachorrada, né? Tá latindo na rua. Então, isso meio que dificulta ou não facilita, não sei se exatamente dificulta, mas acaba não facilitando que chegue muita gente lá. Não é que seja uma coisa assim, ai, não tem que ir gente mesmo, não é isso, mas é que o trânsito das pessoas fica mais controlado.
Por que que eu acho que isso é bom? Porque Aguascalientes fica no meio da floresta amazônica peruana, né? Então, se ela é uma cidade muito pequena, mas muito pequena mesmo, assim, gente, dá o quê? Dá alguns quarteirões, assim, tem o quê? Eu não sei se tem, eu não sei se tem 5 quarteirões a cidade, tá? Quadrados, é menos que isso. Essa cidade pequena, se ela tiver fácil acesso, se ela tiver a possibilidade de mais gente morar lá, a tendência natural é essa cidade começar a se expandir, né? Começarem a derrubar mato, começar a construir casas em volta. E é assim a cidade ir crescendo. E essa cidade vai crescer para o meio da floresta amazônica, né? Então, com certeza, a área ambiental vai ser degradada, vai gerar mais poluição, vai gerar mais lixo, vai ter mais interferência humana e é uma questão que a gente ouviu da própria guia que acompanhou a gente lá no sítio arqueológico de Machu Picchu, de que eles estão estudando de fechar o parque por um determinado tempo, porque a visita das pessoas acaba degradando as construções históricas. O pessoal tira pedra para levar embora, claro, não pedras enormes, né? Mas assim, tem pedrinhas lá que eles usam meio que para fazer o rejunte assim das construções. O pessoal tira e leva embora. A própria coisa de andar no meio das construções, o solo ele vai ficando degradado. As pessoas passam a mão, as pessoas encostam, tiram foto. Aí, claro, né? Sempre tem um infeliz, um imbecil que joga lixo, né? E lá, não sei se eles vão mostrar, mas não é um lugar fácil assim para você caminhar em volta. É um lugar que fora dali é tudo buraco, porque é na montanha mesmo, é em cima da montanha. Então, o pessoal joga lixo em umas partes que meio que não dá para ir, é difícil de ir lá para tirar. Enfim, é muita visitação, né? E mesmo tudo sendo de pedra e, claro, tendo resistido todos esses milênios, né, resistido ao tempo, essa visitação, essa presença humana, ela acaba degradando o local. E a guia falou pra gente, a Cristina, que era eles estavam estudando como ou restaurar o parque ou limitar mais o número de turistas que entra, porque eles estavam observando que as construções estavam sendo modificadas por essa presença, essa visitação humana. Então eu fiquei meio preocupado assim, porque eu pensei, porra, será que daqui a alguns anos, se eu quiser visitar de novo, não vai mais ter, né? Vai estar fechado o parque, alguma coisa assim. Então foi uma coisa que meio que me preocupou. E tenho certeza que esse acesso mais fácil à cidade iria iria gerar essa sobrecarga, né, nessa cidade que é tão pequena, tão isolada, e ela ia deixar de ser isolada para isso acontecer. Ela ia ter que, enfim, degradar a área ambiental, né, ia gerar, como eu falei, mais poluição, mais resíduo e tal, esse tipo de coisa. Então, me parece que é uma boa solução essa limitação de gente de gente e de coisas, né, que entram e saem da cidade. Vamos ver o que eles terminam de falar. E aí acho que também tem a questão da empresa de trem ganhar uma graninha em cima, né? Como é que é, Renan? Ó, o trem. Eu acho que tem a empresa de trem ganhar uma graninha no lugar. E aí acho que também tem a questão da empresa de trem ganhar uma graninha em cima, né? Com Ó, certeza. o trem. Porque esse trem turístico ele é uma concessão. Esse trem ele é privatizado. Então é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa americana, uma empresa estadunidense que opera essa linha de trem. Eu acho Enfim, que tem a opção de pegar um trem aqui também pra não andar esses 10 quilômetros. Antigamente tinha, pelo menos, mas agora o motorista não falou nada. não lembro. Ó, a galerinha voltando, também uma hora
pega as vans de volta pra Cusco. Acho que quem desce Vamos ali comer vai a por pé aqui. mesmo. Podemos. Quando a gente fechou a van pra vir pra cá, o Carinho ofereceu, né? Que é almoço, o almoço custava 35, 25 com ele. E aqui a gente tá comendo por 10. Então é melhor se virar sozinho quando você tá tentando Olha aí. economizar. Uma sopinha de entrada e de prato principal, um frango com arroz e salada. O frango é uma folha de papel. Beleza, agora. Isso foi uma coisa muito legal que a gente fez lá também e que deu muito certo. Que é comer nos mercados. Comer nos lugares populares, assim. É muito boa a comida. Muito boa. Aí é onde você conhece mesmo a gastronomia do lugar, sabe? É o que eles comem assim no dia a dia. Porque em Lima a gente não conseguiu ir ao mercado. O mercado a gente achou lá meio estranho. Não tinha lugar assim pra comer. Lugar assim mais organizado pra comer. Era muita venda de mercadoria mesmo. Não tinha venda de comida. Mas a gente comeu num restaurante do bairro chinês, que é do lado do mercado de Lima. E em Cusco a gente comeu no mercado de Cusco mesmo. No mercado, que seria o mercado municipal, né, de Cusco. E a comida é muito boa. É uma delícia. É uma delícia. Então a gente comeu arroz de chaufa, lomo saltado, que são as coisas que eles comem normalmente, e chicharrón. Chicharrón é a melhor comida que eu provei lá, assim, disparado. Todo mundo fala do ceviche, né, peruano, mas eu gostei muito mais do chicharrón, que são pedaços de carne de porco, pedaços bem grandes, assim, do tamanho de uma laranja, uma maçã grande, assim. Pedaços de carne de porco fritas dentro da gordura, assim. Como se fosse um frango frito mesmo, só que no caso pedaços de carne de porco. Com salada, uma salada assim, arroz, alface, cebola, tomate, assim, meio que um vinagrete, mas com folhas assim. E choclo. Que choclo não é simplesmente milho, né? Isso eu descobri lá também. Choclo é uma espiga de milho que tem uns milhos enormes, assim. Os grãos de milho são do tamanho de uma bola de gude, mais ou menos assim. Então, é esse o prato. Vem os pedaços de carne de porco, uma saladinha e aquele milho. E parece muito idiota, mas isso é muito bom. É uma delícia, uma das coisas que eu tenho mais vontade de voltar lá para comer é isso, que é o chicharrón. E na cidade de Aguascalientes também tem um mercadinho popular assim, que eles vendem, né, ali frutas, peixe, enfim, esse tipo de coisa. E aí tem as senhorinhas lá vendendo chicharrón, vendendo arroz chaufa, enfim. E é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Não, nenhum outro restaurante que a gente comeu assim que a comida era mais elaborada assim. Claro, né, restaurantes populares, mas que a comida era assim, comida era mais comum, era tão bom. Então era o tempero tempero do local mesmo, do jeito que as pessoas que moram no local faziam. A comida que as pessoas comem para ir trabalhar, sabe? Que as pessoas comem no horário do almoço, comem depois do trabalho, esse tipo de comida assim que não é a comida dos restaurantes, que é a comida de rua mesmo e que é a que mais valeu a pena. Então, se você quer conhecer mesmo, vá nas barraquinhas de rua, vá nos mercados, nas barraquinhas de comida dos mercados, porque é onde vai estar a comida que vale a pena. Agora a gente tá de barriguinha cheia. Vamos ver em quanto tempo a gente caminha 10 quilômetros. Meu E Deus, aqui acho gente, que é a coisa não. da galerinha que vai pegar o trem pra ir pra lá. Esse é o trem popular, né? O trem dos moradores mesmo. E tem escada pra variar. Tem escada, puta que pariu. Acabei nem falando o valor, né? A gente pagou 80 Olha lá a por montanha. pessoa pra vir e voltar. Ou seja, 40 pra vir, 40 pra voltar. E é o mais barato aí. Além disso, tem que pagar a entrada de Machu Picchu, que
Se não me engano, a gente pagou 150 sóis cada um. Aí tem esse Sim, caminho meio caro. Salcantay, que é pela selva, que é legal para quem quer ver natureza. Eu fiz esse há 12 anos atrás e é bonito. Coragem. Tem o trem, que é o mais cômodo, mais rápido, é ideal para quem tem pouco tempo ou para quem não quer andar. E tem a trilha Inca, que eu suponho que seja mais legal, né? Porque você vai pelo caminho que os Incas construíram mesmo. Com certeza. Se não me engano, é 3 dias de trilha. Só que ele é o mais caro e também tem que reservar com bastante antecedência, senão você não consegue, principalmente se for alta temporada. É o mais porreta também, né? Você tem que acampar na trilha e você vive como um Inca sem ser um Inca, né? A uma altitude de 3.400 metros, então é o mais porreta também. E esgota muito, muito rápido. Muito rápido. A gente até viu pra. Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver qual que é, assim. E lá pras datas que a gente ia viajar já não tinha mais. E não. Nem se a gente quisesse ia dar. Ah lá, e a pé ruim não amarrou. Ah, amarrou, que milagre. Caiu a cara? Não, milagre O quê? isso. Aí, Não lembrei entendi. de coisas pra trazer. Repelente de inseto. Repelente de inseto. Você que está indo para Machu Picchu e está procurando dicas, aí vai a segunda dica. A primeira dica é: não se iluda com o trem, o 360, o Domo 360, que é o que eles chamam, que é o mais caro, porque tem a janela de vidro lá no teto, enfim. 2. Repelente, tá? Repelente. Se você vai numa época que. Dá uma olhada na previsão do tempo. Se tiver sol, leve também protetor solar, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não queira se queimar lá na altitude de 3.000 e poucos metros. Precisa muito. E Muito. se você enjoa fácil na estrada, tome algum remédio pra enjoo, porque a estrada é cheia de curva. Ó, o Renan mudando de assunto depois que a cara dele caiu. Não, Eu amarrei o cadarço. não, caiu. Era porque ela amarrou o cadarço. Não tinha entendido. Dado. Esse caminho tem que ir atento também. Tem esse perigo que o trem realmente passa aqui. A gente tá rodeado de montanhas. Eu lembro dessa Inclusive, ponte. Machu Picchu fica em alguma dessas montanhas aí, ó. Daqui a pouco a gente enxerga a cidade. Caralho, é muito lindo. As coisas mudam muito rápido, né? A gente fez essa trilha aqui há quanto tempo atrás? Uns 6 anos. É. E aí você andava e escutava os sons da natureza. Agora é a galerinha com a caixinha de som. Cada um que Putz. passa vai escutando a sua música. E aí você tem que escutar a música das pessoas. Não, gente. A lista chegou aqui. É. Eu sou pessoa chata, tá? Eu sou da opinião de que se você vai pro meio do mato, se você vai ter uma experiência de fazer uma caminhada na floresta amazônica, numa trilha histórica, para conhecer um sítio arqueológico, no meio da maior floresta do mundo, a 3.400 metros de altitude, com uma puta de uma paisagem dessa, e você leva uma porra de uma JBL para ficar escutando as músicas do seu Spotify, você é, no mínimo, uma pessoa burra, muito provavelmente uma pessoa canalha, porque, assim, é muita burrice, gente. É muita burrice. É a mesma coisa que você pegar a porra do trem ali e ficar assistindo uma série no celular. É muita putz. Eu não consigo defender, tá? Eu não consigo defender, eu não consigo entender quem faz isso, porque pra mim é uma tremenda de uma burrice, porque pelo menos pra mim, né? Acredito que pra maioria das pessoas também. Uma viagem dessa é uma não é uma coisa que você faz todo dia, né? A maior parte do tempo você tem tempo livre, você está na tua casa, você está no teu, né, no lugar onde você mora, que você pode calmamente usar esse tempo para você assistir as suas séries, ouvir as suas músicas e tal. Você está no meio da porra da floresta amazônica, fazendo uma trilha, e você usa esse tempo, ou, no caso, viajando ali de trem pela ferrovia ali do caminho, se você usa esse tempo que você podia estar olhando, conhecendo e prestando atenção nos detalhes, nos lugares, nas pessoas, para estar com a porra de uma tela na frente da tua cara
assistindo uma série que você poderia assistir quando você tá lá na tua casa, eu acho que você é uma pessoa burra. Mas enfim, minha opinião só. E eu tenho uma visão muito particular também sobre trilha. Eu acho que trilha é um negócio que você tem que ir caminhando devagar, contemplando. E aí os guias passam com a galera aqui, ó, no gás. Lógico, Aí eu falei gente. pro Renan, é por isso que eu não tenho muita vontade de fazer passeio com guia. É Porque foda. como eu passar isso aqui correndo, pega o trem. É foda. Não podem nem Certíssima. parar pra comer um chocolate tranquilão. Esse chocolate é muito gostoso. Ai, que saudade. Puta que pariu. Os chocolates lá tem um... Eles não têm as mesmas marcas que aqui, né? Sei lá, Choquito, Sonho de Valsa, sei lá o quê. Mas eles têm esse chocolate que a embalagem é prateada, assim, por fora. E esse chocolate é da Nestlé, mas esse chocolate é muito bom. Nossa, a cara da Michelle ficou muito engraçada nessa pausa. Mas é um chocolate muito bom. Eles vendem um pedacinho assim. Eles vendem um quadradinho, que é uma porção menorzinha assim. Parece aquele talento, sabe? Tem o talento, né? O grande. E tem um que eles vendem pequenininho assim. Eu comprava todo dia, porque é uma delícia. E aqui não tem. Cuidado. Meu Deus. Se enfia a perna ali já era, né? Olha isso, caralho. A Michelle com medo de altura, coitada. Ó, o trem voltando pra buscar, ó. Ó, Machu Picchu é lá, ó. Nem sei, quase não dá pra ver, mas tem uma casinha lá. Amanhã a gente tem que subir tudo isso aí. Ó, um ônibus parado aqui, que chique. Ônibus. Ah, esse trem aí é o mais chique de todos lá. Quando você vai comprar a passagem pra esse trem turístico, tem, se eu não me engano, são 3 ou são 2. Mas tem uma que é a mais luxuosa, assim, que servem champanhe a bordo, jantar, não sei o que, refeição. E provavelmente é aquele ali, porque no que eu fui não tinha isso. Era só uma mesinha assim, eles serviam um lanchinho. Um lanchinho bem servido até. Mas não tinha taças, assim, era coisa menos ridícula. Chegando em Águas Calientes, essa cidade aqui que eu falei que ela é isolada, só dá pra chegar aqui ou de trem ou a pé. É muito legal. Tem esses ônibus aqui, ó, mas eles não levam pra outra cidade, eles só servem pra subir Subir até a Machu Picchu. Machu Picchu, Tem a opção de subir a pé ou pegar um ônibus desse. Esse deve ser o ônibus mais caro do mundo. Ah, eu lembro desse. $15 pra andar pouco menos de 10 km até lá em cima. Mas é 10 quilômetros, Renan, meu querido. É 10 quilômetros em zigue-zague, tá? Ele sobe a montanha assim, ó. Ele sobe assim, né? Então... não é pouco tempo não, tá? Ele demora um bom tempinho nessa estrada zigue-zagueando. Aí ele vai até a beirada da montanha, daí ele dá a volta e sobe. E aí dá a volta de novo e sobe, dá a volta de novo e sobe. E assim vai, ele vai costurando a montanha. Se você olhar no Google Maps, você consegue ver como é que é a estrada. É literalmente uma rampas assim, ó. E vai até lá em cima. E aí eles estão bem ali no finalzinho de Águas Calientes. Eu lembro desse hotel. E essa aqui é a cidade. Aqui é o rio. Eles vão falar, né? Mas aqui é a rua principal. Aqui é tipo um riozinho. Eu fiquei mais ou menos por aqui. Meio que na metade aqui pra dentro. Pra trás aqui, né? Dentro aqui desse quarteirão, digamos assim. Também conhecida como Machu Picchu Pueblo. Quando a gente vê na televisão, os turistas ficaram presos em Machu Picchu por causa da chuva, foi nessa cidade, não é lá em cima, não. Não é lá em cima. Que aí tem que ser resgatado de helicóptero. As pessoas confundem bastante. Chegamos aqui 5h40, levou um pouco mais de 3 horas. Agora a gente Coragem. vai subir a montanha para ir pro nosso hotel. Como é de se imaginar, essa cidade A aqui pracinha. é extremamente turística. E aqui tem uma imagem do Inca com o condor, um jaguar e a serpente, que são os 3 mundos dele. O condor representa o céu, que é o mundo dos deuses, o jaguar a terra, que é o mundo dos vivos, e a serpente, o submundo dos mortos. Se eu lembro. E aqui tem a molecadinha agitando na fonte. Aqui pra cima, aqui meio que é dividido em 2, assim. Aqui pra cima tem umas lojinhas, tipo um mercadinho assim.
E aqui pra trás, Para ir pro nosso hotel. Como é de aqui é onde o trem se passa, ó. imaginar, essa cidade aqui é extremamente turística. Ele para aqui. Ele para aqui em cima, aqui para cima, aqui é a estação de E trem. aqui tem uma imagem do Inca com o Condor, um representa o céu, que é o mundo dos deuses, o jaguar, a terra, que é o mundo dos vivos, e a serpente, o submundo dos mortos. O trem passa bem no meio da Aqui tem a cidade. molecadinha agitando na fonte. Oh, o trilho do trem corta a cidade. E tem essa ponte aí, cara, essa ponte é muito louca. É legal, além de vir pra conhecer Machu Picchu, vale É a muito pena legal. ficar na cidade aqui também. É, muito peruano vem pra cá, que já foi pra Machu Picchu, mas vem passar o fim de semana porque aqui tem águas termais e essas coisas assim. Dica 4. Tá, a primeira dica, não se iluda com o trem chique. Dica 2, leve repelente. Dica 3, leve protetor solar. Dica 4, não fique mais de um dia inteiro em águas calientes, tá? Então você reserva, por exemplo, você chega, que nem eles agora ali, né? Chegaram lá por umas 5 horas da tarde. Tudo bem. Visita ali um pouquinho a cidade, dorme, aí no outro dia vai para Machu Picchu, né? Separa um dia inteiro para ir para Machu Picchu e para conhecer lá o parque, né? Para subir e descer a montanha. Descer a montanha, como se você fosse voltar para o nível do mar, não é isso. Mas assim, para ir de Águas Calientes para Machu Picchu, voltar para Águas Calientes. E no terceiro dia você já vai embora, tá? Então fica assim, 3 dias. Primeiro você chega, no segundo você conhece Machu Picchu e no terceiro você vai embora. Por quê? A gente ficou 4. Então ficou um dia só para conhecer essa cidade. Não precisa, tá? Não precisa porque a gente achou que era uma cidade assim, tipo Cusco. Não é, ela é muito menor. Muito menor. Então não gaste uma hospedagem só para conhecer Águas Calientes. A não ser que você vá fazer lá o. Você queira se ficar um dia inteiro lá conhecendo as águas termais. Mas assim, se você se não for o caso, você pode conhecer a cidade depois que você desce de Machu Picchu, tá? É muito legal conhecer a cidade. Tem ali as barraquinhas com os artesanatos deles, que são lindíssimos. Tem ali o rio, né, que você pode conhecer, você pode ficar ali, pode até descer até uma certa parte do rio. Tem as águas termais, tem o mariposário, que é um borboletário, né, no caso eles chamam de mariposa. Tem o mariposário, que é muito bonito também. É um viveiro de borboletas que eles têm ali, que é muito legal de conhecer. Tem a escola do povoado. A gente assistiu uma apresentação das crianças no dia lá do era um dia comemorativo de um chefe inca importante para eles lá. Então a gente assistiu às danças que eles faziam. A gente comeu lá a comidinha, assim, o lanche que eles vendem nessa festa da escola. E, gente, é muito legal. Muito legal. Foi uma das melhores partes da viagem, assim, também. Que foi conhecer o povo lá e ver como que é um pouco, assim, da vida deles. E essa apresentação na escola foi muito linda. Eles têm uma conexão, assim, com a ancestralidade, com um respeito com a história deles muito grande. Então, assim, a gente viu, em um dia a gente viu as crianças ensaiando, um dia que a gente ficou perambulando lá. E aí no outro dia, nesse dia que a gente ficou sem ter muito o que fazer, que a gente se separou para visitar a cidade, que não precisava, a gente foi nessa festa dessa escola deles e a gente viu a apresentação mesmo. E é muito lindo. Eles vestem todas as roupas típicas, eles fazem as danças típicas, as crianças, assim, os adolescentes fazem as danças típicas, se apresentam, e aí tem a parte da competição, da roupa mais bonita, da dança mais bonita, e não sei o quê. E é muito legal. É muito legal. Aí a gente saiu, foi comendo as barraquinhas lá fora, os lanches deles lá, e valeu muito a pena. Então a dica é você ficar 3 dias na cidade, né? Um dia que você chega e você pode conhecer um pouquinho, que nem eles estão fazendo aí, né? Não dá mais para subir para Machu Picchu, porque tem o horário certo,
Mas você pode ficar conhecendo um pouquinho a cidade. Daí no outro dia você sobe para Machu Picchu, de preferência de manhã, tá? Antes do sol. Lembra que eu falei do protetor solar, né? E aí você volta de Machu Picchu, almoça e fica ali pela cidade. No terceiro dia você vai embora, provavelmente de manhã, né? Ou se você for à tarde, você pode conhecer um pouquinho mais a cidade na parte da manhã. Então não reserve um dia inteiro só para conhecer Águas Calientes, porque não é necessário, tá? E fugir um pouco da loucura também. Ó, a cara da pracinha central aqui. É bem A bonitinho, bandeira é de muito legal. Cusco descendo, a igrejinha. E, bom, acho que o nosso hotel, sei lá, é pra cima dessas montanhas. Meu Deus. Apresente a nossa escada. Olha o tanto que a gente vai ter que subir. Nós Meu tá Deus. quase. Diz que o nosso hotel É tá assim. lá no fim. E chegamos, vamos dormir num beliche hoje. Ai, meu Deus. Beleza, dia novo, hora de subir a montanha. Era um hotel. Era um hotelzinho, assim. Que eu fiquei. Não era nenhum hotel de rede, assim, tal. Era um lugar onde as pessoas alugavam, né? Os quartos, assim. Os próprios moradores mesmo. Mas era numa dessas ruelinhas, assim, com escada. Não era ali na praça central, era mais um pouquinho afastado, assim, que era no meio dessas. No meio desses Agora quarteirões, são- assim. Era nessa rua aqui, entrando, assim, por uma dessas escadinhas. São 7h30 mais ou menos, a gente acordou 6h30, tava fechadão o tempo, a gente achou que ia chover, mas demos sorte. Essas abriu. montanhas, gente, é Teve uma muito novela foda. da Globo que passou em Machu Picchu, os atores se hospedaram nesse hotel aqui, ó. Diz que é o hotel mais chique aqui da cidadezinha. Sumac. E agora a gente tem que voltar 2 km do caminho que a gente fez. pela 2 linha quilômetros, de tá? trem, Olha lá, ó. pra achar Olha lá a estradinha que eu falei que é em zigue-zague, ó. Tá vendo? É por aqui que o ônibus sobe, então a trilha pra você subir. decide. Lá em cima tem uma casinha, que eu acho que a GoPro não vai mostrar bem. E aí é só essa montanha aqui que a gente vai subir agora. Mariposário é ali pouca, embaixo. Coisa rápida, ninguém vai cansar. Não, Vai ser uma vai. belezinha. Muita coragem, tá, E gente? aqui bem no pé da montanha tem um camping, ó, para quem quiser economizar ou ficar aí mais perto da natureza, tem essa opção. E esse camping é bom, a gente se acampou aí da outra vez, tinha água quente e tudo. Essa ponte eu não fui. Essa ponte acho que é mais pra dentro. Ah, não, fui E sim. aqui a Fui gente sim. separa as pessoas que vão confortáveis e as pessoas que vão sofrer. Mas ó, vamos economizar $30 nós dois. É. Estamos começando a subir às 8. Vamos ver quanto tempo a gente leva para subir. Nossa entrada para Machu Picchu é às 10. Agora você tem que comprar por horário. É, tem que comprar Aqui por dá horário. Pra ver, ó. Esse zigue-zague é o caminho do ônibus. Comprem E a de gente manhã, vai fazer tá? isso aqui, ó. Dica 6. Cusco é alto, a gente sofre bastante com a altitude, falta ar e tal. Aqui não, aqui a gente tá a 2.000 metros sobre o nível do mar. Então o cansaço é só de subir. Ah, é verdade. Por incrível que pareça, Águas Calientes é mais baixo do que Cusco. Cusco é mais alto, então se você fica um dia, 2 dias em Cusco, você já consegue acostumar com a altitude. Aí você volta, você vai para Águas Calientes. É mais fácil de respirar em Águas Calientes. E aí quando você volta para Cusco, no caso eu tive que ficar uma pernoite em Cusco para poder pegar o voo no outro dia, assim, de madrugada. Quando você volta para Cusco, você sente a diferença vindo de Águas Calientes, porque ali é mais fácil de respirar do que em Cusco. Subir mesmo, normal, não, a altitude não entra na conta. Ó, outra vantagem Entra assim, tá, Renan? Mesmo assim é 2.000 metros acima do nível do mar. Pra mim entrou na conta sim. de subir a pé é que a gente pode chegar lá em cima e fazer aquelas postagens de superação no Instagram. Isso É. é mentira, né? Porque tem uma galera que vai subir montanha, aí pega os cavalinhos, pega os burros, aí chega lá e fala, me superei. Ainda tem que levar o senhor Mucuvinha. Ó lá. É trilha raiz mesmo, tá? Subindo a montanha sem fazer manha. Subindo a montanha sem fazer manha. Caminhando, já subimos um monte, ó. E ainda falta uma carinha. Ah, falta, Ai, com não certeza. acredito, chegamos.
Coragem. Param, pam, param, pam, param, pam, param, param. Dá um pulinho assim. Não consigo. Vou falar. A sensação de subir é cansativo, mas chegar é muito bom. Até aqui chegam os ônibus, então bastante gente pergunta, né, como é o acesso para cadeirante e tal. Até aqui você consegue chegar tranquilo, de trem e ônibus chega. Vamos ver como é pra cima. Bom, de cara já tem uma escada aqui. É péssimo, tá? 2 dinheiros pra usar o banheiro. E a água aqui, ó, tá custando 8 dinheiros. A pequena. Quando você compra o vai ingresso ver. agora, você não compra mais para andar lá em Machu Picchu do jeito que você quiser. Você compra por circuitos. Cada circuito anda em um lugar. A gente comprou qual, amor? A gente só conseguiu 4, que dá uma volta pela cidade, acho que vai numa montanha. Se você comprar com bastante antecedência, você consegue comprar, acho que tem um ingresso que anda por tudo, ou se não, pega o circuito 1, que é o melhor, que vai na parte que tem aquela vista clássica de Machu Picchu. Não fui, tá? Não fui. Não sei se eu senti falta. Porque é uma imagem que a gente vê sempre, né? E lá, assim, é muito mais legal andar no meio das construções e do sítio arqueológico do que ver de cima. Não sei, se você faz questão, ok. Mas quando eu fui, tinha o sítio arqueológico, era uma opção. A segunda opção era o sítio arqueológico e essa montanha, que é de onde vê lá por cima. E a terceira era a mais completa, que era o sítio arqueológico e as 2 montanhas que tem em volta. Chama Huayna Picchu, eu acho que é a montanha. Então você via Machu Picchu de duas montanhas diferentes. Mas a gente E que era bem mais caro, tá? comprou o que a gente conseguiu, porque não tinha nada. Mas tem uma rampa de acesso aqui e tem outra ali, então deve ser acessível. Essa parte pelo menos dá pra passar. Vamos ver se a gente compra uma água ali e entramos. Aí a gente não comprou nada porque era Água tudo. aqui em cima no restaurante saiu mais barato. A água foi 6. A galera que A vai gente fazer o levou mesmo água. circuito que o nosso não pode pegar essa fila aqui, hein? A gente pegou a fila toda e chegou lá e ele falou que não era lá a entrada. É tão campeão de desorganização. Aqui tem umas 10 filas, aí a pessoa faz a fila inteira, chega lá e fala, não, Isso aqui não era fila, volte pra fila. Meu Deus. Chama nossa entrada é onde diz saída. Eles não pegaram guia. Então acho que foi meio que por isso, assim. A gente, na fila do ônibus, já conversou com uma guia, a Cristina, muito querida, um amor de pessoa. E ela já nos aconselhou. Ela falou: olha, você compra o passeio tal. Aliás, o passeio de vocês é tal. Aí ela subiu com a gente de ônibus. Chegou lá em cima, ela já sabia por onde que tinha que entrar, já levou a gente, já conhecia esse pessoal aí que trabalha lá. Então, ela já falou: tô entrando aqui com o pessoal. Aí a gente achou um casal de brasileiros que estavam lá também. E a gente já dividiu o passeio em 4, ficou mais barato ainda, tá? O preço da guia. Então, a gente fez esse tour guiado com ela em 4 pessoas. E foi muito bom. Foi muito bom porque ela sabia explicar tudo. Eles têm uma formação para ser guia lá. Então, as pessoas fazem um curso, tiram uma carteirinha, uma autorização. E aí trabalham como guias no parque. Então, eles sabem tudo, eles acompanham, eles ajudam a preservar também o parque, explicando o que pode fazer, o que não pode. Não pode subir nas construções, por exemplo, trepar lá nos muros. Então, vale a pena, tá? Essa parte do guia vale a pena. Essa guia que a gente contratou lá foi a Cristina. Eu não lembro o sobrenome dela, mas ela era uma das únicas guias mulheres que tinha lá. Então, a gente contratou ela e foi muito bom. Ela já foi explicando tudo, assim, por onde que a gente ia e como é que era. Sim. Agora sim podemos comemorar. Entramos em Machu Picchu. Eu acho que eu entrei por aí também. Olha só, estamos entrando Foi. na cidade. Entrei por aí. Isso é muito legal. A acessibilidade era até aqui, aí acabou. Não tem acessibilidade, tá, gente? Não sabemos qual é o circuito. A gente Foi não construído sabe onde a gente por- pode andar.
Meio polêmico isso, mas foi construído lá no Império Inca, né? Tudo isso daí. E não tinha cadeirante na época, né? Eles não pensavam nisso. E pra fazer rampas ali de acessibilidade, primeiro eu não sei como fariam. Porque como vocês estão vendo ali, é íngreme para um cacete, tá? E iria, iria, iria ser uma modificação muito nociva, né, para o parque. Então, realmente, infelizmente, não é um lugar acessível para pessoas com deficiência mesmo. Pô, vamos indo ali que é mais legal. O circuito 1 e 2 é lá pra cima. Aí outra coisa também, tá? Ali a cidade, ela não é uma cidade que nem a gente conhece, assim, né? Uma organização de quarteirões, lógica, assim. Ela é uma cidade meio labiríntica, é meio que um labirinto, assim. E a guia serviu para isso também. Ela falou: não, a gente começa o passeio por aqui, passa por tudo aqui, 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 aqui e termina aqui. E aí a gente vê tudo. Porque é muito fácil você ir para um lado, ficar ali, dar umas voltas, meio que fazer um círculo assim e não conhecer tudo. Porque, porque é meio complicado de se orientar. Mas com a guia, a gente conseguiu conhecer tudo. O 3 e o 4 é por aqui. Ó, a gente anda no meio das casinhas. Aham, é muito legal. Cada vez que a gente vem aqui, restringem mais o acesso. A primeira vez que eu Sim. vim, 12 anos atrás, você podia andar por tudo, podia fazer tudo, não tinha controle. A segunda vez que a gente veio, já era proibido o acesso em algumas áreas, mas você podia andar por tudo, não tinha circuito. Depois de um tempo, eles começaram a obrigar o uso de guias. Foi E o que eu agora falei, não é viu? mais obrigado o uso de guia, mas você tem um circuito específico para fazer. Foi o que eu falei. E aí, ó, a lhama. Mas, ó, mesmo daqui é... Não é lhama isso, tá? É alpaca. Quando a gente quando a gente vai pra lá, eles explicam a diferença. Do mesmo jeito fala: "Ah, lhama, lhama". Não é lhama. Ele fala: "Não é, isso não é lhama, é alpaca". Ou vicunha. Essa eu acho que é eu não sei se acho que a vicunha é menorzinha ainda. Essa acho que é a alpaca. Não é a lhama é bem grandona. A média, assim, o tamanho mais mediano é a alpaca. É igual, mas é diferente. Bonita vista. Uma Muito bonita a vista. característica interessante da arquitetura inca É era do essas caralho. terraças aqui, ó. Eles fizeram, servia em partes para plantação, para eles Plantação. poderem plantar no plano aqui, e em partes para poderem sobreviver na montanha, ó. É tudo terraço, isso era para segurar a montanha. E tem uma tecnologia aqui embaixo. Eles faziam com uma camada de pedra, uma de areia e uma de uma terra, Tem toda uma para tecnologia absorver envolvida. bem a água. Então, quando chovia, porque aqui é uma área que chove muito, não fazia uma cachoeira. A água ficava aí, se segurava. Aqui, ó, logo É. na entrada tem... Quando eu fui, não tinha esses telhados, tá? Tava tudo sem telhado. essas casas aqui, ó, que estão com telhado, até para dar uma ideia melhor de como eram as casas aqui. O resto não está restaurado, assim. Sim. E essa entrada, o primeiro pesquisador aqui que escreveu sobre o Machu Picchu chama de Fortaleza. Diz que era, digamos, onde ficava a polícia local para... Cara, é do caralho. É muito foda lá. Muito foda. Essa vista, assim, que você olha dali e você vê as montanhas em volta, assim, Nossa, é uma comunhão com a natureza, assim. É coisa de louco mesmo. controlar o acesso a Machu Picchu. Não se sabe muito sobre a função de Machu Picchu, mas as teorias dizem que foi construída aí por volta de 1450 e que servia ou para lugar de descanso dos nobres aposentados ou para lugar de descanso do sapo atual, do imperador atual, que ele vinha aqui, era o lugar de veraneio dele. Uma das montanhas que você sobe é essa daqui. Um dos pacotes lá que eu falei, num dos passeios, é essa daqui. A montanha que você vê Machu Picchu, se eu não me engano, é essa. Posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano é essa. Mas sei que tem duas montanhas. Aí essa daqui, se eu não me engano, tem escalada. Você precisa tem umas partes que você precisa escalar para chegar até lá onde tem que chegar. A gente costuma chamar aqui de Machu Picchu, mas o nome certo dessa cidade é Machu Picchu, que significa montanha velha. Mas os incas não chamavam dessa forma, tá? Esse foi o nome que puseram depois. Não se sabe qual era o nome da cidade na época dos incas. E confesso que o acesso aqui tá bem mais livre do que a gente imaginou. Tem que andar por uma via aqui, mas a gente achava que não ia poder acessar muita coisa. Mas até que o circuito 4 é
mais legal do que a gente imaginava. Essa ali parece a Cristina. E ó, o sistema de água aqui, ó. Isso aqui também foi impressionante da É muito arquitetura foda. dos Incas. Muito Lá, foda. Tem uma fonte de água. Aí os caras fizeram todo um sistema hidráulico aqui pra cidade Que sempre leva ter água pra e tudo. pra quando chover muito ter por onde escorrer também e não destruir as casas. É muito legal, E aí, viu, outra gente? coisa que ajudou na construção de Machu Picchu foi que aqui tem muita pedra, né? Muito granito. Então eles quebravam aqui mesmo e iam fazendo. Olha aqui, ó, os tijolos deles com aquela característica dos Incas, né? Que É lindo isso, tá? Você fala, ah, é uma pedra. Não, não é só uma pedra. Cara, você chega lá, aí ainda tá meio separado, mas você chega lá, tem pedras assim que não cabe. Eu fiz o teste, não cabe um cartão de crédito no meio. Sem mentira nenhuma. Você não consegue colocar um cartão de crédito, assim, de tão junta que é uma pedra da outra, de tão encostada que é uma pedra na outra, porque eles mediam e eles cortavam a pedra tão perfeitamente que não tinha nada assim no meio que pudesse entrar. Nada, nada, nada. Então aí ainda tá meio ali deslocado assim, né? Mas lá em Cusco, nos muros de Cusco assim, que você lá no em Cusco você passa mesmo assim, pelo meio da cidade, você pode tirar foto, põe a mão, é aberto. É nas ruas mesmo. Teve lugares assim que eu falei, cara, preciso fazer o teste. Tirei o cartão, botei assim, o cartão não entra. De tão perfeito que é o corte que eles faziam. E não tem como não ficar impressionado, assim, sabe? Parece que é, assim, besteira. Mas você chega lá, você consegue ver nas construções, assim, o tamanho das pedras e é inimaginável como é que os caras faziam pra cortar tão perfeito, assim. Até aqui mesmo, ó, dá pra ver, eles fazem umas curvas, assim, que é impensável. Como que eles faziam com a tecnologia de, né, lá, 1000 anos atrás. era tudo encaixadinho, perfeito. Essa região também está muito sujeita a terremoto. Machu Picchu fica no meio de duas falhas geográficas, então Tem isso também. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, caralho, não acredito. Quando você olha daqui, a cidade ela é voltada para o vale, né? Ela fica de frente para o vale. Quando você olha, uma hora a guia chegou com a gente lá numa parte bem alta, assim, e falou: olhem isso aqui. Aí a gente falou: ah, tá, lindo, né? Daí tem as montanhas que sobem assim, e lá o rio que corre. Ela falou: isso aqui é uma falha geológica. Aí você fala: como assim? Ela falou: é, aqui é um encontro entre duas placas tectônicas. E aí você lembra lá do tempo da escola, sabe? Que você estudava isso em geografia e, né, a gente ouve falar, ah, no Brasil não tem terremoto e tal, não sei o que, essas coisas não tem aqui perto e tal, por isso que a gente não sente. E aí de repente você tá lá em cima de uma cidade, numa montanha, lá não sei quantos 1000 metros de altitude, exatamente em cima da porra da falha geológica, sabe? Você fala, meu Deus, se essa porra começa a mexer aqui agora, sabe? E, tipo, como é que os caras lidavam com isso na época, entende? Tipo, é muito louco. Acho que por isso que eles têm a serpente lá, né? Que é um dos símbolos das crenças deles lá, porque devia ter terremoto e deviam explicar mitologicamente, né? Mas é muito louco pensar que a cidade está exatamente no encontro de duas placas tectônicas, exatamente no meio dessa falha geológica. Então foi uma das coisas que eu parei assim, fiquei olhando para a paisagem, fiquei deslumbrado assim. essa forma de construção ajudou a cidade a se manter aí por 500 anos. Quase 600 anos já, né? Que eu ainda me sinto no ano 2000. Também. Esse Que rejunte, legal, caminho. aí ó, o povo leva tudo embora. Essas pedrinhas menores que tem assim no meio dessas maiores, o povo leva tudo embora. Se tem buraco assim é porque tinha uma pedra ali e alguém catou, entendeu? Tinham que subir e descer bastante, ó. Olha aqui, As ó, escadas dele. escada como era. E aí já construíram uma pra gente aqui de madeira pra não destruir a original. Ó como eram as casinhas. É muito Vê se foda. dá pra entrar em alguma.
Dá. Aquele ali na frente é o Templo do Sol. Acho que a gente não vai conseguir acessar ali para mostrar, mas uma característica legal é que ele tem uma janela onde o sol nasce no solstício de inverno, que é quando o dia é o mais curto do ano, e outro no solstício de verão, que é quando é o dia mais longo do ano. Eles sabiam E de aí, tudo. com base nisso, eles sabiam, né? Quando era época de plantar, de colher. Ó, o sol tá ali, tá começando o inverno. Aham. Ó, o sol tá ali, vem verão. Eles Eu quero marcavam tudo. mostrar bem, assim, a gente andando pra dar uma ideia como é, porque a primeira vez que eu vim eu fiquei impressionado, porque Eles tinham um conhecimento astronômico gigantesco, assim. A guia explica, tintim por tintim, como é que era, por que que a cidade foi construída virada pra cá, e aí essas casas elas eram construídas assim porque não sei o quê, e daí o sol que batia de tal jeito. Os caras eram muito eu fodas. achava que a gente só vê foto da galera lá, né, num lugar bonito, com Machu Picchu Mocovi. atrás. Eu achava que só podia ir lá, mas você anda mesmo no meio das coisas. Pois é. Olha só, mais umas casinhas. Será que essas aqui eram as casas das pessoas normais? Capaz, é legal, né? Dá pra você imaginar, tipo, as pessoas andando aqui, indo, vindo, Pense. moçada fazendo comida e saindo um cheirinho da comida. É legal, a primeira vez que eu vim É muito aqui, na legal. verdade, a gente não andou tanto aqui embaixo. A gente meio que ficou muito na parte de cima. E eu achei Viu? que a experiência de andar Isso que eu aqui tá falei. sendo bastante legal. Muito E a mais legal, cidade com parece certeza. uma vilinha assim do Smurf, sei lá, né? É, muito legal. É uma vilinha mesmo. Aqui eu lembro que da outra vez que o vinho, o guia contou que aqui possivelmente era uma mesa deles, ó, que eles usavam aqui pra É. moer o milho ou pra amassar ali, o que for. Essa pessoa que morava aqui gostava de privacidade. Ela fechou as janelinhas dela, ela não queria saber Olha o que como tava encaixa. rolando lá fora. Devia ser pra pôr os vasinhos pra É muito enfeitar. E perfeito. o pior é que ela devia ter uma vista bem bonita dali, Ou podia hein? ser um templo, né? E Também. aqui tem um caminho que leva para um outro cômodo da casa. Ó, tinha um reservado. Se esse bequinho é em São Paulo, eu não passo aqui à noite, mas de jeito nenhum, rapaz. Será que eles tinham problema também de assalto nos bequinhos? Devia ter, né? Estima-se que Machu Picchu tinha aí de 300 a 1000 habitantes pela quantidade de casas e ela ganhou fama de cidade perdida, do tipo, nossa, ela se manteve assim porque os espanhóis nunca acharam ela, mas é uma fantasia isso. A verdade é que teve um americano que descobriu ela, chamado Bingham, que veio aqui escrever um livro, A Cidade Perdida. Quando ele chegou, até tinha um grafite aqui de um outro cara que tinha passado. Aí ele anotou isso no diário, mas na hora de escrever o livro ele resolveu omitir isso para ficar mais, digamos, grandioso o achado dele. E tem registros até de que os espanhóis conheciam aqui, então não se sabe se eles vieram, mas é porque como era uma cidade pequena e provavelmente um destino de descanso, eles não estavam interessados, os espanhóis não estavam interessados em fazer turismo, estavam interessados em... Explorar, matar e roubar tudo que eles podiam, né? Lá em Cusco tem uma parte lá que é um sítio arqueológico dentro de Cusco mesmo, que é, ai, não vou lembrar o nome agora, é um nome inca lá, que eles construíram a igreja de Cusco em cima, literalmente, tá? Em cima de um templo inca. Então eles pegaram assim o muro, né, do templo, o muro assim, as paredes do templo e construíram a igreja em cima. Então você vê assim, onde acaba os tijolos inca de pedra assim, e onde começa a construção de cimento e alvenaria e tal. Porque eles construíram exatamente em cima, assim, do templo inca. E não devem ter pedido por favor para os incas, né, para fazer isso. Então, dentro da própria igreja, dentro do próprio mosteiro, que a igreja faz parte, né, a igreja está lá dentro, tem tem salas assim, construções e casas de incas dentro do próprio mosteiro, porque eles construíram um mosteiro e a igreja em volta mesmo de onde era aquele templo ali, esse lugar importante. E aí tem essas partes onde o muro inca vai até uma altura, dali pra cima é a alvenaria, porque eles construíram exatamente em cima do muro que tinha dos incas. É uma puta de uma palhaçada. Fora os artefatos que os incas tinham, né, nesses templos e tal, que eram de ouro, muito ouro.
eles contam, as informações lá, né, que tem, era muito ouro e foi tudo saqueado, foi tudo levado embora e esses artefatos se perderam completamente. Sobrou só o que eles não podiam levar, que era, não podiam destruir, né, que era a parte de pedra, que eram os muros dos templos e das casas e tal. Então é uma tremenda de uma filha da putagem, né? Como fizeram com os nossos indígenas aqui no Brasil. Destruíram tudo e o que eles não puderam destruir, eles construíram por cima. Então é uma pena. É uma civilização tão avançada que nem eram os Incas, com tanto conhecimento e tanta tecnologia, né, para a época ter sido dizimada, assim, e ter sido perdida completamente, né, no tempo. E atrás de riqueza, né? De ouro, prata, o que fosse, escravos. E aqui eles não iam encontrar isso. Por isso que a cidade ficou abandonada. Inclusive, esse americano que descobriu Dog. Machu Picchu, isso foi em 1911, ele estava procurando outro lugar. Estava procurando Vilcabamba, que foi a última cidade, o último refúgio ali dos Incas, a última capital deles. Aí foi passando por várias trilhas aqui e o povo local falou pra ele, ó, tem uma cidade lá, você não quer ir ver? Aí ele chegou aqui achando que fosse, mas aí descobriu uma cidade nova, que aí hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. É mesmo, eu tinha esquecido. É. Uma das 7 maravilhas Outra do coisa mundo. boa aqui que a Muito gente foda. achou é que a gente achou que ia estar lotado isso aqui, porque é alta temporada, mas a verdade é que acho que isso de eles restringirem a venda deu bom. Ó, acumula algumas pessoas, mas não chega a ser sufocante aqui. Não, a gente tá gostando muito do passeio. A gente, inclusive, acha É muito legal, que o gente. 4 aqui, esse circuito 4 que a gente pegou, poder andar aqui, é melhor do que só ver de longe e tirar aquela foto clássica, Com né? certeza, É, a gente não não, pelo amor de Deus, gente, não vão pela foto, tá? Não vão pela, ai, não, vamos lá pra tirar foto. Não. Se você quer conhecer mesmo, faça o passeio que anda pelo meio ali e tal. E, e conheça a vila, ande pelo vilarejo, que é muito mais. É uma experiência muito mais rica do que simplesmente subir lá, tirar foto e descer, sabe? É ridículo isso. O circuito lá de cima inclui aqui embaixo também, se der pra fazer os dois, melhor. Mas esse aqui a gente tá bem contente com o passeio. E olha Não percam. o tamanho das pedras empilhadas, ó. Gigantescas. Nossa, ó. Mais de 1 metro. Fico pensando como é que é. Como? Olha a largura disso, tá? Ali dá pra ver pelo buraco da janela. Como esses caras levavam essas pedras nessa altitude, naquela época, que não devia ter trilha, não devia ter cabo de aço, não tinha porra nenhuma. Como é que eles subiam essas pedras até ali? Da onde é que eles tiravam, né? Essas pedras? Como é que eles subiam isso até ali? Cada uma. Bem alta mesmo. É impressionante. E ao que tudo indica, eles não conheciam a roda com eixo, não sabiam fazer carroça, assim. Então foi tudo na força bruta aqui. A Pense. gente subiu aqui pra tentar ver o que tem ali, aí tem o segurança. Ele falou que o nosso circuito não inclui, então mandou a gente voltar pra cá. Então em todo lugar tem alguém realmente pra fazer o controle. Pra Meio você besta não isso, mas sair tudo do bem. seu circuito. Outra coisa que não estão permitindo é voltar. Você só pode andar num sentido. Você pode parar aqui, fazer o que quiser. Ficar sentado. Tem o tempo que você quiser. Mas você só pode andar numa direção, né? Não pode falar, isso aqui eu volto pra ver depois, porque não dá. Se passou, perdeu. Quando eu fui lá não sei se tinha a gente isso. tem direito a uma dessas montanhas. Acho que aquela lá é Huayna Picchu, deve ser essa aqui. O Huayna Picchu é maior. Essa aqui eu subi a primeira vez que eu vim. Quem tiver oportunidade vale a pena. É sofrido, mas lá em cima tem uma cidadezinha também, umas casinhas, e a vista lá de cima é bem legal. Olha Não fui. aí uma foto de como eu era quando eu era jovem. Preguiça. Ele sempre 3 foi fotos. lindo, né? Sempre. Aquela lá é a Montanha Velha. Aquela é a Montanha Machu Picchu, que hoje dá nome a essa cidade. E É. aqui do lado tem uma pedra que a galera Aí é diz onde que termina. tem o mesmo formato de Machu Picchu. O nosso ticket inclui subir pra uma montanha. Aí aqui é o controle. Vamos ver se vai dar pra subir. Eu não subi Vamos montanha. subir a Machu Picchu. Olha, Coragem! tá. Cara, não tem um corrimão, não tem um guarda-corpo ali, vocês estão vendo, né? Olha isso. Você escorrega ali, meu filho. Olha lá. Ó, a vista daqui. Literalmente já era, tá? Aqui além da cidade tem a vista, que é bonita.
Se perde ali na quiçaça, meu filho, só vão encontrar o ossinho chupado depois. Só pela natureza já vale o passeio. Lá é o rio, lá embaixo. Lá embaixo. A gente fez todo esse caminho aqui, ó. Socorro. Não. Uma curiosidade aqui, Machu Picchu, é que é proibido selfie. Todo mundo faz, assim, né? Mas tem lá na frente que é proibido o pau de selfie porque os turistas caem. Os caras vão assim, né? Vão indo pra trás e caem no buraco. Já estamos quase. Olha a vista daqui. Ai! Sensacional. Valeu a pena subir essa montanha aqui. Cai mesmo, tá, gente? Cai mesmo. Tem lugares assim que são mais estreitos. Desses terraços aqui, principalmente, ó. E escadas assim e tal. Lugares que são. Se você estiver num lugar íngreme assim. Se você olhar pra trás, fazer um movimento assim. Altitude, né? Lembra que tem o fator da altitude. Então tem que tomar cuidado mesmo. Se você olhar pra trás assim pra falar com outra pessoa e tal, você desequilibra e cai mesmo, porque não é uma escada assim comum que a gente está acostumado, né? São escadas muito íngremes. Então, dependendo assim, tem lugares em que você tem que fazer um esforço bem grande para subir muito maior do que seria uma escada convencional, e se você bobear, é perigoso mesmo. A pontezinha lá embaixo que a gente passou, a gente fez tudo isso a pé. E essa subidinha aqui Coragem. cansou um pouquinho, mas ela é bem fácil, assim. Cansou porque eu acho que a gente já tá cansado. Estão super em forma. Tinha criança, tudo, vale a pena. Vale a Tem pena. umas pedras, assim, um pouquinho ruim de caminhar, mas devagarzinho dá. Deve ser muito legal, mas coragem, coragem. Ó. Beleza, terminamos a montanha e estamos de volta a Machu Picchu. Nesse aqui já é o caminho para ir embora, acho que a gente vai embora por dentro da casa da galerinha. Vai embora por dentro da casa. Era uma mansão aí. O carinha quando vinha ficava hospedado aqui, o imperador lá. É minha terceira vez em Machu Picchu. Nossa. A segunda da Michelle, todas as vezes surpreendeu, né? Valeu. Valeu. A gente até pensou, será que a gente vai de novo? Não vai ficar enjoado? Mas não, a gente até pensou por esse negócio do circuito ficar meio... Olha a limitado. porta, é muito Mas que retinho. nada, valeu muito. Não é mal E aqui, feito ó, assim. nessa casa tem os famosos espelhos Torto. d'água. Isso aqui, ó, tem várias teorias também. Tem umas que dizem que era usado para comida, né, para moer as coisas. Outros falam que eles deixavam água mesmo, que conforme o reflexo das estrelas, eles sabiam a estação do ano, essas coisas. Muito foda. E a gente até viu na internet que tem uma galerinha que pida que isso aqui abria um portal para outro mundo, umas coisas assim também. E acho que já Piração. estamos encerrando o nosso passeio, né? É, a gente já tá chegando no ponto que a gente começou. Bom, então é isso, galera. Outras informações importantes é que até uns dias atrás estava podendo, quem não conseguia comprar ingresso pela internet, chegar aqui e fazer uma fila e liberavam 1.000 ingressos por dia. Eles cortaram esses dias, então não sabemos se vai voltar. A galerinha até na cidade estava protestando porque essas pessoas que ficavam na fila consumiam lá, né? Então para eles era bom. Eram 1.000 pessoas a mais por dia que chegavam aqui. 1.000 pessoas nessa fila, né? Fora os da internet, que acho que era mais 4 ou 5 mil, não sei. 3 mil? E, enfim, É muita gente. Não contem com isso, então. Comprem pela internet mesmo, já garantam, o preço é o mesmo. Reservem direitinho. E resumindo os gastos, então, para vir do Machu Picchu da forma mais barata, por pessoa a gente gastou 152 sóis de entrada de Machu Picchu, esse não tem como fugir. 80 da van. E mais a hospedagem em Águas Calientes, que a gente optou por ficar 2 noites lá. Eu acho que vale a pena ficar 2 noites. Sim. Ficou 87 soles por pessoa, as 2 noites, né? 44 por dia. E é isso, galera. Agora temos que descer tudo e voltar pra cidade. Coitados! Até a próxima! Vucovinha. E galera, olha a treta. A galerinha lá embaixo tá protestando por causa dessa corte nos ingressos e não estão deixando subir ônibus. Ó a fila pra pegar o ônibus pra descer. Deve estar deixando pouco, né? Sorte que a gente decidiu subir e descer a pé. Mas quando eu fui tava bem organizado. A trilha tava. Os ônibus estavam operando normal e enfim. Mas é isso então, gente. Fica aqui a dica, as dicas pra quem
Pra quem quer ir pra Machu Picchu, pra quem tá pensando e pra quem tá organizando a viagem. E se vocês forem, espero que gostem e espero que tenham essa experiência como eu tive também, porque foi muito bom, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, assim. E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e beijo.